Gente, tudo bem? Eu sou Melina, eu tô aqui de novo e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de algo que me chama muito atenção acerca da palavra e é uma coisa que eu vejo bastante as pessoas confundindo, né? O que é a verdadeira religião, né? O que é a verdadeira manifestação ali da fé no Messias, né? Eu queria trazer para vocês aqui a passagem lá de Mateus 25, do verso 31 ao 46, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu quero ler também com vocês Mateus 10, do verso 32 ao 33, que diz assim: prestem muita atenção, irmãos, e tentem fazer uma correlação dessas passagens que eu vou trazer para vocês aqui. Isso é muito importante. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vocês entendem? Eu acho que o pessoal consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui, né? As pessoas têm o engano de achar que simplesmente por ir numa igreja, né? Porque igreja somos nós, o templo é o lugar onde a igreja do Pai se reúne. As pessoas acham que por estarem ali naquele lugar, por estarem numa igreja e estar chamando mais gente para a igreja, elas estão fazendo o verdadeiro evangelismo. Só que o evangelismo, o verdadeiro evangelismo, é a gente guardar os mandamentos do Pai, né? Porque o Pai diz, né? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E a gente tem percebido, assim, que muita gente, talvez no engano, porque as igrejas, elas não batem
nessa tecla de direcionar os seus fiéis para a verdade, porque o que eu vejo do sistema religioso hoje? Ele está muito contaminado por doutrinas de demônios, né? E eu vejo assim que é um sistema onde a preocupação não é encaminhar os fiéis ali, os crentes, os nossos irmãos, para o Pai. A competição deles é ver quem vai vir para a igreja deles ou não. Isso é demoníaco, porque nós não somos clientes de uma empresa. Se a gente está verdadeiramente comprometido com a pregação do Evangelho, com as profecias que estão ali, né? Se a gente verdadeiramente entende o que as Escrituras, qual é a mensagem de toda a Escritura que o Pai quer passar para nós, a nossa preocupação não é em atrair os fiéis para a igreja, e sim levá-los para Cristo. Entende a diferença? Uma coisa é a gente atrair para nós, para ter ali como um comércio, né? E a gente não se alegra quando as pessoas estão, não importa onde elas estejam, elas estando buscando ao Pai genuinamente de todo o coração. Isso é o que agrada ao Pai. Uma pessoa que almeja ter intimidade com Ele. Mas agora, ficar disputando, não vai em tal lugar, vem aqui. Ou porque tu não tá aqui, tu tá lá, tu tá desviado, tu tá rebelado, tu tá no mundo. Gente, isso não é coisa de Deus. Não é isso que o Pai ensina a gente não veio para isso. Eu acho muito feio mesmo. Porque ao invés de lembrarem do que está escrito em 1 Coríntios 12, depois eu vou ler aqui, as pessoas ficam num espírito de divisão, guerreando entre si, querendo descobrir qual é o lugar onde tem mais palavra pura, digamos assim, sem fermento, sendo que esquecem que a principal preocupação da gente deve ser ler a Bíblia, estudar ela, principalmente por conta, ter essa inclinação, esse hábito, né? E através das Escrituras a gente analisar todas as coisas, porque a própria palavra diz e nos orienta que é através dos frutos que nós conheceremos e seremos conhecidos. Só que as pessoas não ensinam isso, porque senão elas vão sair da igreja, não vai ser ali onde vai ficar retidos os dízimos e as ofertas, que também tem um outro grande engano acerca disso. E a gente não atenta para o principal. Qual é a mensagem principal? Toda a pregação de Jesus, quando Jesus esteve aqui na Terra, o Messias, ele ensinava para nós a amar o próximo como a nós mesmos, né? E essa passagem de Mateus 25, do 31 ao 46, né? Olha a importância disso, da gente amar o próximo como a nós mesmos, da gente cuidar daquele debilitado, daquele que está, dos enfermos, dos que estão passando qualquer tipo de necessidade, né? Porque também está escrito que, eu só não lembro onde está escrito, eu esqueci de anotar. Mas tem um trecho que diz assim, que quem não tem cuidado dos seus é pior que os incrédulos e tem negado a fé. Negar a fé, negar o Messias, negar o cuidado com o próximo, negar o amor ao próximo. Vocês conseguem entender a dimensão disso? É um outro entendimento. Quando a gente passa a olhar para as Escrituras e se atentar nessas mensagens que o Pai quer passar para nós, a gente enxerga o reino, a visão de reino, de outra forma. Pegar aqui João 13, do verso 34, o verso 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns aos outros. Então não adianta a gente dizer que ama a Deus, que a gente serve a Deus. O servir a Deus não é tu estar debaixo de um teto de um templo, meu irmão. O servir a Deus é tu te importar com o pobre e com o necessitado e não escolher apenas os pobres e necessitados da tua congregação. Tu tem que olhar para a comunidade como um todo. Lembra da passagem do bom samaritano? Um levita passou por uma pessoa na estrada, não atentou. Um sacerdote não atentou. Quem atentou foi uma outra pessoa, foi um bom samaritano ali que pegou e levou ele para uma hospedagem, pagou adiantado todo o serviço que ia necessitar para os cuidados daquela pessoa ali, né? E ainda disse, e o que mais ele precisar, o que mais ele tiver gerado de despesas, na volta eu pago. Então, nós, crentes, nós que dizemos que pertencemos a uma denominação, primeiro, que o nosso pastor só tem um, é o Messias. E não importa o lugar onde tu tá, se tu tá preocupado em seguir aquilo que o Pai te instrui, sabe? Só para fazer uma referência rapidamente lá em 1 Coríntios 12, é onde fala que nós todos pertencemos ao mesmo corpo. Nós todos somos membros do mesmo corpo. Então, nessa questão de amar o próximo como a nós mesmos, eu quero deixar uma reflexão. Quem é que está doente, que quebra um pé e deixa o pé fraturado, não vai tratar? Quem é que tem uma infecção, uma inflamação e não vai tratar? Se a gente tem uma ferida, a gente trata, a gente dá jeito logo de ir, né, cuidar dessa ferida, para sarar, para curar. Então a gente não, se no nosso corpo a gente se importa o suficiente para a gente não deixar que as enfermidades e que as feridas, essas coisas se prolonguem, porque a gente não tem prazer de ver o nosso corpo adoecendo. Ou tu tem prazer? Eu, pelo menos, eu não tenho. E a mesma forma é o corpo da fé, né? Então, se a gente não tem esse nível de amor uns pelos outros, é isso que consiste amar o próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não tem esse nível de amor, faz uma reflexão muito sincera no teu íntimo, meu irmão. E ora a Deus e clama, pede para Ele te mostrar onde tu tá falhando, para que a tua comunhão com o Pai seja restabelecida. E vamos começar a praticar mais esses pontos, assim, é uma coisa simples. Se a gente se importa com o próximo, a gente vai cuidar, e não é simplesmente tu ir levar um versículo, falar de uma boa nova, fazer uma oração com uma pessoa, não. Tu tem que cuidar, ver o que ela tá precisando e auxiliar ela. Eu tenho um exemplo de um profissional que trabalha aqui comigo. Ele é um psicólogo e ele é pastor. E volta e meia a gente está compartilhando e pregando. E aqui na esquina tem um indigente morando num terreno. E aí até tem pessoas que estão ligando para a prefeitura para querer retirar ele dali, né? Ou levar para um albergue, enfim. E já foram tentar conversar com ele. Ele não quer sair, é a escolha dele e pronto, né? Mas esse meu chefe, né, um dos meus chefes, ele estava comentando que ele já adotou moradores de rua para morar com ele, porque ele pensa da mesma forma que eu e ele vive essa fé dessa forma, né? Ele é um homem próspero, né? Eu vejo assim muito a mão de Deus sobre a vida dele, porque é uma pessoa que ele usa os recursos que ele tem para ajudar o próximo, e cada vez mais eu creio que Deus vai multiplicando porque vê o coração dele, né? Já teve um morador de rua que ele levou para morar com ele, deu banho, deu comida, deu roupa, matriculou em curso técnico para dar uma oportunidade de emprego, usou os contatos que ele tem na cidade para empregar o rapaz. Esse é só um exemplo que eu tô dando, ele me deu exemplo de vários, assim. Eu achei fantástico isso, gente. É uma coisa que me constrange
E agora, na minha formação que eu tô tendo, né? Na minha formação acadêmica, eu já oro e já consagro lá na frente pedindo para Deus para que me abençoe com recursos para eu poder fazer a mesma coisa, sabe? Porque é isso que Deus nos ordena, é isso que Deus espera da gente, sabe? E ele deu um exemplo assim muito bacana, que essa pessoa, né, começou a trabalhar e se fez na vida, saiu daquele estado que estava ali na rua, saiu do estado de morador para uma pessoa próspera, uma pessoa que consegue caminhar já com as próprias pernas, e ele teve o reconhecimento disso, da importância desse gesto do meu chefe na vida dele. Teve outros casos também que ele ajudou uma outra pessoa e o cara virou um brigadiano. Ele estudou, ajudava a fazer as coisas na casa dele, tipo, ele disse, ó, eu tô te levando pra minha casa, mas eu vou te dar condições. Então, tiveram pessoas assim que ele ajudou, que hoje estão muito bem formadas, muito bem encaminhadas na vida, tem um que até brigadiano passou num concurso da brigada e se fez na vida e tá fazendo o mesmo que ele fez, entende? Então eu acho isso muito lindo e eu acho que, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para viver esse tipo de fé. Isso é viver a fé, viver a palavra de Deus na prática. Então eu oro, peço para que Deus consiga abrir o entendimento da gente a respeito disso, que essas palavras, essa mensagem, ela traga temor no nosso íntimo e que Deus nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, aquilo que eu sempre digo, né? Sensibilidade espiritual para a gente conseguir discernir o mover e o falar do Espírito. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, abençoe a semana, o dia de cada um e estamos aí até a próxima. Um beijo!